Muito bem, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios 11, versos 26. É um texto só. 2 Coríntios, uma epístola escrita de Paulo àqueles irmãos daquela igreja, versos 26. E assim diz a palavra do Senhor. Paulo dizendo: em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Perigo entre falsos irmãos. Vamos meditar um pouco nisso, neste item último que nós lemos. Deus abençoe a leitura feita. Vamos mais uma vez orar? Deus amado, nós possamos cumprir a mensagem que Tu colocaste em nosso coração com fidelidade, com lealdade, como Tu sempre queres. Que não possamos distorcer, que não possamos agradar a nós mesmos, mas agradar ao Senhor através desta mensagem. Que ela possa se instalar em nossos corações pelo poder do Teu Espírito. Que possamos estar desarmados, contritos, para ouvir a Tua voz. Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. O título desta meditação, irmãos, nesta manhã, Amigo Faz de Conta. Tinha um programa, não muitos anos atrás, do Jô Soares, humorista, em que um dos seus quadros, ele tinha uma figura de muito amigo, lembra? Na verdade, o papel aquele de muito amigo é jogar sempre você na fria, sempre deixar você em dificuldades. Ele se apresentava como amigo, mas, na verdade, por trás daquilo era o fogo amigo. Sempre para ele tirar vantagem e deixar você no prejuízo. Por exemplo, uma outra expressão mais antiga que era usado, inclusive saía nas revistas antigas, semanais, o Cruzeiro, era Amigos da Onça. Era uma expressão brasileira usada para se referir a um indivíduo que também que não era de confiança. E ele, na verdade, um amigo da onça é alguém que finge ser amigo seu para satisfazer as suas necessidades pessoais. E a expressão criada pelo cartunista Péricles Maranhão, em 1943. Mas Péricles se inspirou na história popular de um caçador. Um caçador que foi perseguido por uma enorme onça. E sendo assustada por um grito dele, o grito do homem. Ao contar o fato a um amigo, que duvidou da história, o caçador perguntou: você é meu amigo ou é amigo da onça? Nesse texto que lemos, irmãos, Paulo faz uma relação de perigos que ele enfrentou em sua vida e no seu ministério. E nós temos aqui, no verso 26, na minha tradução, 9 itens, e eu quero destacar para a nossa meditação, nessa manhã, o último item. Nós temos aqui, por exemplo, jornadas, muitas vezes, em perigos e rios, em perigos e salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, e perigo entre falsos irmãos. Irmãos, irmãs, isso surpreende a gente, não surpreende? Encontrar falsos amigos e eles se constituírem perigo. Falsos amigos têm muito, mas eles se tornarem perigos e dentro do povo de Deus? Em que medida essa falsa fraternidade representa perigo para nós cristãos? Não é uma boa pergunta? Então, o que podemos extrair disso? A primeira lição é que os falsos irmãos trabalham com a mentira. Trabalham com a mentira. E eles estão mentindo na medida que se dizem irmãos, mas não são irmãos. Lá em Apocalipse 22, verso 15,
quanto a respeito do céu, ele diz uma coisa muito importante. 22, 15. Fora os que não ficarão no céu, olha. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. João foi inspirado por Jesus para dizer isso, foi revelado. Então, amar e praticar a mentira é uma das provas que o indivíduo ainda não se transformou, ele não pertence ao reino de Deus, por isso fica fora do céu. Mas às vezes, irmãos, ele fica fora do céu, mas não fica fora da igreja. Ele está dentro da igreja. E esse é o perigo. Eles trabalham com a mentira. Creio que o exemplo mais clássico de falsos irmãos, literalmente, são os irmãos de José. José do Egito. Lembra dele? Coitado, um adolescente, né? Pobrezinho, adolescente. Os irmãos querem, primeiramente, o quê? Matá-lo. Mas depois mudam de ideia. Eles veem uma caravana de mercadores, para vender, de escravos, para venderem no Egito. Aí, olha, eles crescem o olho. Olha a oportunidade aí, não é? Por que não vender nosso irmão? Por quê? Vendendo a gente ainda fatura uma graninha, fácil, em cima dele, em vez de matá-lo. A gente não vai ganhar nada com isso. Então tiveram a ideia de vender o irmão para o Egito, de sangue. E o resto da história você já sabe. Ou seja, eles trabalham com a mentira. Os falsos irmãos querem matar você. Eles querem jogar você na vala, como os irmãos de José fizeram. Eles querem destruir, eles querem acabar com seus sonhos, eles querem caluniar você. Eles são falsos, dizem que amam você, mas por trás dão punhaladas nas suas costas. Eles são hipócritas, como diz a Bíblia, neles não há sinceridade, agem como Caim. Ou seja, a ferramenta principal de trabalho deles, irmãos, irmãs, é a mentira. Por isso são falsos irmãos. São falsos irmãos. E a Bíblia diz que os falsos irmãos são um perigo. E a segunda lição que nós podemos tirar aqui? A segunda lição é que os falsos irmãos são um perigo porque nós os julgávamos irmãos de verdade. Nós trabalhávamos com sinceridade, mas eles não. Então a vida cristã na terra, irmãos, ela deveria ser um paraíso. Quando alguém vem para a igreja, não é? Deve estar pensando, quer dizer, ele pensa assim, agora encontrei o caminho do céu, né? Aí ele gosta de tudo. Ele gosta dos louvores, ele gosta do hino, ele gosta quando o coral canta, ele gosta quando tem a celebração da ceia, ele gosta da mensagem, principalmente, né? E ele fica ali vibrando, encontrei o paraíso, é aqui que eu vou ficar. Até que ele encontra um falso irmão na entrada do templo, ou ao lado dele, sentado durante o culto, não deixa o novo crente cultuar a Deus direito, porque fica apontando as falhas do culto. Ou seja, é um perigo. A gente julga ser que ele é um irmão de verdade, mas na verdade ele está conspirando contra o crescimento espiritual daquele indivíduo, daquela pessoa e também daqueles que entram para a fé cristã. É de pensar, né, de imediato, que ao se tornar um crente, não teremos aflição, mas Jesus já antecipava que isso ia acontecer. Que no mundo tereis aflição. E Paulo as teve, mesmo sendo o quê? Missionário, mesmo sendo consagrado, mesmo sendo dedicado ao serviço de Deus. Ainda assim ele enfrentou perigos nos rios,
nos mares, nos desertos, na cidade, entre patrício, entre gentios e entre falsos irmãos. Eu nunca, e você também, nunca pensaria que encontraria nessa lista esse item. Mas Paulo encontrou. Traidores de Cristo até. Ainda bem que ele nos lembra, né? Alguns anos passados, irmãos, a revista super interessante, não sei se ainda está em circulação, mas ela publicou uma matéria que me chamou a atenção. Os maiores traidores da história. Tinha muita gente lá que de outros países e de outros continentes, não me chamou a atenção, mas uma chamou. Mais ou menos próximo de nós aqui no nosso continente, achei os traidores clássicos aqui. Por exemplo, Domingos Fernandes Calabar. Sabe o que ele era? Ele era um usineiro lá em Pernambuco. E quando os holandeses invadiram Pernambuco, ele passou para o lado dos holandeses. Traidor. Outro grande e famoso traidor da nossa história, agora já tratando também do nosso país, Joaquim Silvérios dos Reis. Lembra dele, né? Lembra. Porque ele traiu seu amigo xará, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Traiu junto à coroa portuguesa. Sabe por quê? Porque Joaquim Silvério, ele devia muito dinheiro, muito imposto à coroa, imposto de renda da época. Então ele devia muito ao leão. E para ficar livre do leão, o que ele fez? Ele entregou o seu irmão. Seu irmão. Para ficar livre do leão, ele entregou de bandeja a Inconfidência Mineira. Os amigos, a ponto de Tiradentes ser enforcado, esquartejado, morto no Rio de Janeiro e espalhar o resto do seu corpo até Belo Horizonte para que todos aprendessem a lição. Traidor. Um traidor também, irmãos, que surpreende essa história listada no super interessante, é um nome que você já ouviu na história. Muitas vezes, um general chamado Augusto Pinochet, chileno. E o presidente na época era Salvador Allende. E Allende, em 25 de agosto de 73, destacou o Pinochet como chefe das Forças Armadas do Chile. Chefe das Forças Armadas do Chile. Mas 3 semanas depois, olha só, 3 semanas depois, em 11 de setembro, uma data que fica marcada, né, na história mundial, ocorreu uma conspiração, um golpe militar, que depois o presidente Allende. O mais triste dessa história, meus irmãos, minhas irmãs, é que, naquele momento de golpe, o presidente disse às pessoas em sua volta, no seu gabinete principal, e disse: chamem o Augusto! E era o Augusto que estava comandando aquele golpe, aquele movimento. E depois houve a revelação, diz a revista, que o Pinochet ofereceu gentilmente, né, como gente boa, um avião para que facilitasse a fuga do presidente Allende. Mas depois vieram as gravações do avião, as mensagens que estavam circulando, revelaram que Pinochet sugeriu que soltasse Allende para fora do avião em pleno voo. Desovasse. Irmãos, Pinochet sugeriu isso. Grave. É muito grave. Seja quem for, é uma atitude abominável. É difícil de engolir. E a história conta isso aí. Mas Paulo encontrou esse tipo de gente nas igrejas cristãs, nas igrejas que ele organizou. Ele semeia o trigo, o diabo semeia o joio. Onde ele colocava a mão, o diabo colocava o pé.
E tem sido assim, e vai ser assim, enquanto durar o sol, pelo jeito. Então, os falsos irmãos são um perigo porque operam com a traição. Nós os julgávamos irmãos de verdade. E a gente diria, chamem o Augusto. É o Augusto que está fazendo isso, Sr. Allende. E a terceira lição, irmãos, e última que podemos tirar desse versículo, os falsos irmãos são um perigo, porque convivendo conosco, conhecem nossas fraquezas, não é? Conhecem. Nossos familiares são assim, conhecemos a fraqueza do outro. Por isso são um perigo, porque ao conviver conosco, conhecem nossas fraquezas. Irmãos, uma bênção que a igreja propicia aos seus membros é a bênção do quê? Da convivência. A Covid está impedindo no momento isso. Mas a marca maior da igreja é a convivência, é a comunhão. Você vê isso desde Atos 2 para cá. A igreja estava em comunhão literalmente, e é justamente às vezes, inversamente, há também a falsa fraternidade. É aquele que parece que é nosso irmão, convida você para almoçar, para jantar, você abre seu coração, você entrega tudo, né? Afinal, é meu irmão em Cristo, mas aí o que você disse para ele vai ser usado contra você depois. Que tragédia. E a Bíblia diz, irmãos, que Salomão escreveu em Provérbios 18, 24, há amigo mais chegado que o irmão. Mas às vezes acontece isso. Você abriu o coração para esse amigo mais chegado que o irmão, mas depois você colhe de volta a traição. Colhe de volta a traição. Você confiou e você foi traído. Sim, os falsos irmãos são um perigo. Eles são realmente um perigo. Mas termino perguntando assim a você: como lidar então, presbítero? Como lidar com o perigo dos falsos irmãos? Como lidar com eles? Eu creio que, primeiro, evite você mesmo ser um falso irmão, eu ser um falso irmão. Como faço então? Senhor, limpe meu coração. Lá, o salmista entendeu isso, e ele escreveu, lá em Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece, ele é Deus onisciente, os meus pensamentos, e vê se há em mim o quê? Algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Pelo caminho eterno. Sonda-me. Não deixe que eu seja um falso irmão, que eu não tenha inveja de ninguém, principalmente do meu irmão na fé. Não tenha cobiça, não deva nada a ninguém, a não ser, como a própria Bíblia nos diz, a não ser, se você deve alguma coisa, que você deva amor ao próximo. Alegrar com aqueles que se alegram. Aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã está desenvolvendo na sua carreira, na sua vida profissional. Não fique jogando pedra, não fique ali menosprezando, diminuindo. Está crescendo na sua vida espiritual, louva a Deus, glória a Deus. Não fique esperando ele dar uma falha para você jogar pedra nele. Evite então você mesmo ser um falso irmão, porque Paulo classificou como um perigo, e não eu. Ore pelos falsos irmãos. Essa é outra ação que você pode fazer. Você, infelizmente, vier a conhecer, conviver. Se você conhecer um falso irmão, não deva jogar pedra nele. Não, muito pelo contrário. Quando identificar a presença de um comportamento típico de falsa fraternidade, clame ao Senhor e peça a Ele que poupe você desse perigo e trate com
amor, esforce para a sua recuperação. É isso que nós devemos fazer. Agora, os falsos irmãos existem. E eles são realmente problemas para a igreja e até para o seu crescimento espiritual. Eu termino, irmãos, contando uma história escrita pelo pastor norte-americano Charles Swindoll, muito conhecido, tem diversos livros escritos, tem até programa na BBN dele. E essa história ocorreu na União Soviética, na época ainda do KGB, vocês sabem, polícia secreta. Mas ainda havia crentes naquela época já, naquele regime comunista. Alguns crentes, onde se reuniam escondidos, e se reuniam assim, numa casa que eles escolhiam, portas fechadas, para disfarçar a KGB, lógico. Né? Em alguns, alguns vinham de longe, e a estratégia era o seguinte, lá pelas 14 horas chegavam alguns, lá pelas 15 chegava mais um casal, lá pelas 16 chegava mais uma família, e lá pelas 17 mais alguém, só para disfarçar o quê? A polícia. E às 18 horas inicia o culto. Os irmãos cantando baixinho. Aqui você canta à vontade, com vibração, janelas e portas abertas. Mas lá não. Você tem que ser assim para não chamar a atenção da polícia. Mas de repente, alguém mete pé na porta, escancara, e entra policiais, todo mundo assustado, crianças começando a chorar, e dizem, é da polícia, viemos executar vocês são contra o regime do nosso país, vocês estão agindo de maneira ilegal, e tem que executar vocês. Quem for crente e não negar a fé nesse cristianismo, vai ser morto aqui mesmo, disseram os policiais. Mas nós vamos dar uma oportunidade de quem quer se arrepender. A porta está aberta. Saia! Um saiu devagarzinho, meio sem graça, mas saiu. Envergonhado. Mais alguém quer sair? Aí um casalzinho não muito convicto, saiu sem graça, de fininho, foi embora. Mais uns minutos. Quem mais quer sair? Mais um ou três saíram, afinal de contas, já estavam saindo também, né? Vou junto. Mais alguém? Ninguém mais? Agora todos vão ser executados. Todo mundo apavorado, assustado com aquela situação. Os policiais foram à porta, fecharam e disseram, vamos adorar a Deus, meus irmãos, pois nós também somos crentes. Nós também somos crentes. Mas nós somos crentes novos. Somos crentes novos. Mas nós aprendemos que não podemos confiar em falsos irmãos. Vamos orar. Deus amado Pai, graças te damos, porque até os nossos tempos, muitos e muitos irmãos, missionários, pastores, desbravaram este mundo, a começar pelos apóstolos, para trazer a verdade pura do Evangelho para nós. E para honrar, nosso Deus, o seu nome, eles foram sempre leais. Honraram a fio de espada, mortos, executados, nosso Deus, por fogo, por enforcamento, morrerem em prisões, morrerem em ilhas, como bandidos, mas honraram o teu nome até chegar a nós a tua palavra. Te agradecemos porque muitos irmãos são verdadeiros. Que tu poupe cada vez mais, nosso Deus, dos falsos irmãos, para que não prejudiquem o teu evangelho. Que brote cada vez mais no teu povo, nosso Pai,
crentes e irmãos leais, leais ao Senhor. Esta é a tua palavra, esta tu sempre usou conosco com lealdade e fidelidade, e que possamos agir assim. E é em nome santo de Jesus que nós oramos. Amém.